7. Paulo não só escreve carta para essas igrejas, mas também ele orienta as igrejas como deveriam viver. Isso é muito importante. O texto sagrado diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois o mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo traz um grande testemunho nesse texto de como devemos viver a nossa vida aqui nessa terra quando estamos passando por provas, lutas, dificuldades, dores, angústias, injúrias, perseguições, necessidades. Eu não sei como você tem vivido os dias de hoje. Eu não sei como você tem lidado com as dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia, na labuta, a cada dia que o Senhor te concede. Mas quando nós olhamos aqui, meus amados irmãos, para o testemunho deste apóstolo, nós nos fortalecemos, nós levantamos a nossa cabeça, nós entendemos quem é o Senhor e o poder dele, e o que ele pode fazer sobre nossas vidas. O apóstolo enfrenta muitas dificuldades. O apóstolo Paulo enfrentou muitos sofrimentos em sua vida. Nenhum de nós aqui passou por esses sofrimentos que Paulo passou. Nenhum. Por mais doloroso que fosse, pela maior perca que você tenha sofrido, mas nós não passamos nada como o apóstolo Paulo passou, meus irmãos. E ao falar sobre esse assunto, ele não foi um teórico, mas ele foi prático. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz: porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Porque eu trago na minha vida as marcas daquele que me salvou, daquele que me amou, daquele que se entregou por mim, daquele que me conduz até o reino eterno. Meus irmãos, Paulo foi perseguido. Ele foi perseguido em diversos lugares, rejeitado, esquecido, apedrejado, açoitado. Foi chamado de impostor até mesmo pelos irmãos da igreja de Corinto, que não reconheciam o seu apostolado. Leia a segunda carta que você vai entender sobre isso. Mas Paulo era um homem que trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Onde estão as marcas de Jesus na sua vida? Onde estão as marcas de Cristo no nosso corpo, meus irmãos? Ele enfrentou inclusive naufrágio, irmãos, quando estava viajando para Roma. Esse homem foi picado por uma cobra lá em Malta e disseram que ele ia morrer. E quando a cobra morre lá, queriam considerá-lo como um Deus. Paulo passou frio, Paulo passou fome. É preciso a gente conhecer mais sobre a vida desses
homens da Bíblia, da palavra, mas nós vamos conhecer se nós ouvirmos, se nós lermos, se nós buscarmos. A gente tem que deixar de lado essa falta de vontade de conhecer mais a palavra. Nós temos que conhecer mais a Bíblia Sagrada, esses homens que deram a sua vida pelo Evangelho, pelo Reino, para chegar até nós. Paulo, meus amados irmãos, ele foi açoitado com varas, enfrentou perigos, desertos, rios, mares. Paulo experimentou alegria no sofrimento, apesar dos problemas que ele estava sofrendo, meus irmãos. Paulo chega a uma conclusão que, apesar da morte, ele diz que era algo alegre, porque estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Filipenses 1:21. No texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, eu vou ler aqui com os amados irmãos. Ele diz: por isso, não, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, este homem aqui que você vê, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo quer dizer isso, meus amados irmãos, queridos amigos? Ele diz que as coisas espirituais estão acima das materiais, e hoje a gente quer se apegar demais às coisas materiais. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto é que o futuro é melhor do que o presente. O que há por vir é melhor do que o hoje que a gente está vivendo. E o eterno é mais importante do que o temporal, meus irmãos. Paulo, ele nos traz uma grande lição nesse texto. É um grande ensinamento. Ele traz um grande testemunho para nós, meus irmãos. Paulo fala sobre um sofrimento que muito lhe atormentou. Ele fala de um espinho na carne. E tudo nos faz crer, irmãos, que esse espinho na carne não era somente um problema físico. Mas Paulo aprendeu não apenas sobreviver às circunstâncias adversas, mas ele aprendeu a se gloriar nelas e sair delas vitorioso. Quantas vezes você já sentiu espinho na carne na sua vida? E você aprendeu a sair desse espinho na carne de forma vitoriosa ou vitoriosa? O versículo 7, meus irmãos, Paulo diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Nós sabemos que Paulo está se referindo às visões, às revelações do Senhor que ele teve, indo até o terceiro céu, como mesmo o contexto, a partir do versículo 1, vai nos ensinar. E no começo aqui desta carta, Paulo diz no versículo 3, que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Como assim, pastor? Meus irmãos, Deus está nos preparando para sermos consoladores do próximo. Às vezes o meu sofrimento, aquilo que eu passei, aquilo que eu passo, vai ajudar o próximo, vai ajudar alguém que está sofrendo tal qual, ou até mesmo pior. Paulo rogou o Senhor 3 vezes antes de receber a resposta, e o que Paulo aprendeu é o que precisamos aprender, que Deus muitas vezes não vai remover o espinho que está em nós. Sabe por quê? Porque ele tem uma razão, ele tem um propósito. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito na nossa vida. Sempre há um propósito. E às vezes, meus amados irmãos, a gente está passando por isso, a gente está sofrendo, e a primeira coisa é reclamar, é murmurar, é dizer que não tem mais igreja, não tem mais oração, não tem mais palavra, não congrega mais, quer ficar em casa se entregando às dificuldades, aos problemas, às dores, às fraquezas. Levanta a cabeça, o Senhor diz: tem bom ânimo.
Deus está agindo com propósito na sua vida. É possível, irmãos, que Deus resolva revelar o propósito do sofrimento. No caso aqui de Paulo, ele decidiu revelar o ser do espinho da carne, evitar que o apóstolo Paulo ficasse orgulhoso, soberbo, porque ele havia visto visões, revelações, subir ao terceiro céu. E quando Paulo orou, nem perguntou o que estava sofrendo e por que estava sofrendo, apenas pediu a remoção do seu sofrimento. Não é raro Deus revelar as razões do nosso sofrimento, meus irmãos. Ele revelou a Moisés a razão porque não seria permitido Moisés entrar na terra prometida. Deus disse isso para ele: olha, você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Deus revela por que Moisés não ia entrar na terra prometida. O Senhor disse a Josué porque ele e seu exército haviam sido derrotados ali na cidade de Ai, um exército muito menor do que o de Israel. Mas Jó morreu sem saber por que sofreu. Muitas das circunstâncias Deus não revela, e Ele sabe o propósito de todas as coisas. Jamais Jó soube por que morreu, por que sofreu. Mas o Senhor usou aquele homem para que o nome dele fosse glorificado e para dizer ao diabo que a família não é mais importante que Deus, que o dinheiro não é mais importante que Deus, que a saúde não é mais importante que Deus, e de que a vida dele não era mais importante do que Deus. Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Mas nem por isso eu vou deixar de amar minha família, nem por isso eu vou deixar de trabalhar para ganhar um recurso, dinheiro, nem por isso eu vou deixar de tomar medicação para ficar bom, meus amados irmãos. Nem por isso eu vou deixar de cuidar da minha vida. O Senhor estava mostrando para o diabo que o Jó não estava vivendo com as coisas terrenas. Jó entendia as coisas espirituais. As coisas espirituais eram mais importantes. Essas que se acabam, que passam, não são mais importantes do que Deus, do que a sua palavra. E é isso que a gente deve entender, meus amados irmãos, quando a gente está exatamente vivendo essa situação. Mas no final o Senhor deu uma grande recompensa para Jó, meus amados. Tudo foi dobrado na vida dele. Ele teve mais 10 filhos também. Mais 10 filhos. Dobrou tudo que ele tinha de riquezas que ele tinha. Até os anos de vida. Jó viveu muito mais vidas, mais anos. Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito na sua vida. E nesta noite, faça uma entrega pessoal a Ele. Deus nos conforta em nossas adversidades, meus irmãos. O versículo 9, o texto diz: e ele me disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta de Deus, a resposta que Deus deu a Paulo, não era o que ele esperava e nem o que ele queria, meus irmãos. Imagine você orar por uma enfermidade que você sofre, por uma causa que você tem colocado diante de Deus, e Deus responde tudo diferente do que você pensa, do que você espera, do que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não havia abandonado, que ele não estava sozinho naquele sofrimento. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, ou seja, eu estou no controle da tua vida, Paulo. Eu opero em você com eficácia. E por isso, meus amados irmãos, queridos amigos que aqui estão, precisamos compreender que Deus está conosco, com espinho na carne ou não, sofrendo ou não, nas adversidades ou não. Se você crê, se você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, Ele está com você. Precisamos compreender que o Senhor é presente em nossas vidas, que Ele está no controle e que Ele é soberano, bom e fiel, e cheio de graça e bondade para nos dar, meus irmãos. A graça de Deus é o suficiente nos sofrimentos, nas dificuldades. O texto fala sobre isso, o versículo 9, que nós lemos, fala sobre isso. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, deu algo melhor. Como assim, pastor? Não foi curado Paulo? Deu algo melhor?
melhor do que a própria vida, a sua graça, meus irmãos. O salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida, porque por ela enfrentamos os sofrimentos com muita vitória, vitoriosamente. Se você não tiver a graça do Senhor, você não vai enfrentar as adversidades, os problemas, as dificuldades vitoriosamente. Nós precisamos desta graça todos os dias. O Senhor nos dá sempre, nos abençoa. E essa graça, meus irmãos, é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. É o que Deus está nos dando, aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus, pela sua grandiosidade, misericórdia, Ele nos dá. Se a graça de Deus foi suficiente para o homem que deixou sua família, amigos, a fim de plantar igrejas em ambientes difíceis, que sofreu naufrágios, que foi aprisionado, apedrejado, tenho plena certeza que era o suficiente para você também, para nós também, meus irmãos. Por que baixar a cabeça? Por que desanimar? Por que recuar? Se a graça do Senhor foi importante, suficiente para Paulo, ela é para nós também. Mesmo que você venha sofrer dificuldades, mesmo que você venha enfrentar adversidades, mas se você estiver com Cristo, a graça do Senhor é suficiente. Nossa alegria, meus irmãos, não se baseia nas circunstâncias, de forma nenhuma. Versículo 10, ele vai dizer o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você entende isso, meus irmãos? Há pessoas que são infelizes em tudo, tem gente que não é feliz em nada. Há outras pessoas que são felizes, mas não tem nada. Sabe, irmãos? A felicidade não está fora de nós, a felicidade está dentro de nós. A nossa maior felicidade é Jesus, irmãos. Ele é a verdadeira alegria, Ele é que dá a verdadeira paz para a nossa vida. Há pessoas que pensam que a felicidade são nas coisas. É muito bom ter as coisas deste mundo, ter um carro, ter uma casa, ter um trabalho, ter uma renda, um bom salário. Isso é maravilhoso, mas isso não completa, não é uma felicidade completa. Se você olhar para a vida de Paulo, ele não tinha nada, mas ele era feliz. Se você olhar para a vida de Paulo, era uma vida de sofrimento, mas ele era feliz. Se você olhar para a vida de Paulo, ele era um homem que estava à beira da morte, mas ele era feliz, porque ele tinha Jesus na sua vida, porque a graça do Senhor o sustentava a cada dia, meus irmãos. Paulo era feliz, mesmo passando por toda sorte de adversidade. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o 27, ele diz o seguinte, meus amados irmãos, veja só como era a vida do apóstolo Paulo. O homem era feliz nessas circunstâncias. 2 Coríntios 11, versículo 24 até o 27, ele diz: 5 vezes, preste bem atenção, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39, né, irmãos? A quarentena são 40, menos 1, 39, 5 vezes levou chicotada, 39, quantas vezes você apanhou? 39 vezes de chicotada? Ninguém aqui, nenhum, irmãos, nem eu, ninguém. Mas ele era feliz, porque ele tinha Jesus. Essa era a vida de Paulo, mas a graça era suficiente. Mas ele continua: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar. Quantas vezes você foi apedrejado, literalmente? Quantas vezes nós fomos aqui, irmãos, apedrejados, a pedra caindo nas nossas costas, cabeça? Nenhuma. E Paulo era assim e era feliz, porque tinha Jesus e a graça do Senhor era suficiente na vida dele. Em jornadas, versículo 26, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar,
entre falsos irmãos, ele sofria, irmãos, até entre falsos irmãos tinha e tem, e continua tendo hoje os falsos irmãos. Mas Paulo não recuava, ele caminhava, ele olhava para o autor e consumador da sua fé. Paulo tinha Cristo, ele era feliz porque a graça do Senhor era suficiente. Versículo 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez. Essa era a vida de Paulo. Mas Paulo era feliz, meus irmãos. Tem algo que se assemelha à sua vida hoje? A gente tem tudo nas mãos, meus irmãos. A gente tem tudo nas nossas mãos. A gente tem o mundo dentro da nossa casa. A gente tem tudo. Tem o alimento diário. Tem a bênção de viver. O perigo que a gente corre, todos correm também. Por que desanimar? Por que recuar? Por que se entregar às dificuldades? Por que se entregar aos problemas? Será que é preciso me apedrejar literalmente para você entender, Senhor, agora sim, a tua graça me basta. Joga uma pedra em mim. Será que é necessário isso? Será que é necessário faltar o alimento na tua casa? Será que é necessário faltar água nessa cidade e passar uma semana sem ninguém beber água? Para que a gente possa ver a graça de Deus, a alegria de servir ao Senhor, meus amados irmãos. É hora, queridos, de despertarmos desse sono tão profundo e não nos apegarmos às dificuldades deste mundo. E você que está aqui nessa noite, você pode encontrar esse Jesus que sustentou Paulo pela sua graça. Mesmo passando por todas essas lutas, Paulo é capaz de afirmar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de quem? É por amor de mim mesmo? É por amor das pessoas? Não, é por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você já entendeu? Você já entendeu isso? Por isso que ele fala, meus irmãos, que ele trazia essas marcas de Cristo, porque ele estava selado pelo Espírito Santo da promessa. Ele estava selado pelo Senhor. O mesmo Paulo vai comentar, meus amados irmãos, na sua carta aos Filipenses, porque ele não só fala aos Coríntios, mas ele fala aos Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses, ele diz que aprendeu a viver e a conviver com toda e qualquer situação, toda e qualquer necessidade. Veja só o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tínhamos antes, mas vos faltava oportunidade. Eu vou até o 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você aprendeu a se alegrar no Senhor em toda e qualquer situação? Como temos vivido nos dias de hoje, meus irmãos? Eu aprendi, Paulo está dizendo, e ele aprendeu com o Senhor. O que ele está falando aqui com o Senhor. Eu aprendi a viver alegre, contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto ser está humilhado, como ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo. Paulo entendia isso, meus irmãos. Paulo entendia que era necessário viver uma vida para o Senhor. Paulo está comentando, dizendo que a vida dele era difícil, mas ele aprendeu a viver toda e qualquer circunstância, ter muito e ter pouco e não ter nada. Ter muito e ter pouco e não ter nada. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Às vezes a gente fica desanimado, irmãos, porque a gente perde emprego, perde oportunidades melhores.
O que nós não podemos perder nesse mundo é o Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos, o nosso Salvador, porque portas Ele abre. Ele não abre porta pequena, não é janela, é porta grande. Que acredite ou não as pessoas, mas o Senhor abre portas maiores para nós. Ele nos dá oportunidades. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, diz Paulo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é isso, sei estar bem alimentado, eu sei o que é fome, eu sei ter muito e passar necessidade. Meus irmãos, o Senhor disse que não nos abandonaria, estaria conosco todos os dias, e o justo não mendigaria o pão. Louva o Senhor pela vida que você tem, não reclama, não murmura, coloca-se perante o Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, a tua graça me basta, Senhor, a tua graça me basta, porque eu sei que vai ter muito azeite e vai ter muita farinha, meus irmãos. O azeite vai aumentar e a farinha também, meus queridos. O Senhor não desampara ninguém. O Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. E aí no versículo 13 de Filipenses 4, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Mas antes dele dizer posso todas as coisas, ele falou de todas aquelas coisas. É interessante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas colocam uma frase assim, às vezes até nas frases no carro, ou em algum lugar, né? Posso todas as coisas daquele que nos fortalece. Aí a gente vai lá e diz assim: você pode mesmo? Você sabe por que Paulo disse isso? Você sabe por que Paulo disse que podia todas as coisas? Pois vamos lá. Você está em condições de passar dificuldade? Não, mas depois você aprenda, porque Paulo disse isso porque passava dificuldade. Você sabe o que é ter fome, não ser bem alimentado, estar enfermo, sofrer? Pois Paulo disse isso, porque ele disse que no Senhor ele podia todas as coisas, porque o Senhor é o provedor de todas as coisas, meus irmãos. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando a gente vai para o mundo lá fora, qual é a máxima do mundo lá fora? O primeiro conselho é a gente se esconder com as nossas fraquezas, a gente ficar ali, guardadinho, dentro de casa, passando já por um processo de depressão, problema. Eu vou ficar aqui guardado, eu estou com um problema, as minhas dificuldades são grandes demais, as minhas limitações pessoais são grandes demais. Mas a palavra, meus irmãos, nos encoraja a se abrir com o Senhor, abrir o nosso coração, orar e se colocar diante dele. Quando Elias vai para a caverna, o Senhor diz assim: está fazendo o que aí, Elias? Eu não mandei você para a caverna não, meu querido. Sai daí, sai dessa caverna aí, querido, vai, caminha, adiante. Às vezes a gente quer recuar porque a gente escuta o mundo, não escuta o Senhor, porque a gente não conversa com o Senhor, porque a gente não tem a palavra de Deus, muitas vezes firmada na nossa vida. O mundo diz isso, não dá jeito, já perdeu. O mundo está dizendo assim: não vai dar certo. Jesus está dizendo: dá, porque eu sou o autor e consumador da fé e governo tudo e sobre todas as coisas. Enquanto o mundo diz não, o Senhor diz sim. Enquanto o mundo diz não tem jeito, o Senhor diz: eu sou o Deus das causas impossíveis. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Mas a gente se apega tanto com as coisas deste mundo, as temporais, que esquece das espirituais. Nós não estamos dizendo que você não viva as coisas deste mundo, preste bem atenção. Mas esse negócio de dizer que é só vitória, irmão, só vitória, não dá. Porque a nossa vida não é só vitória não, igreja. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, não foi só vitória não. Se você olhar para a vida de Jeremias, não foi só vitória não. Mas no Senhor, eles venciam cada batalha. Eles venciam cada batalha, porque eles confiavam no Deus, Criador de todas as coisas. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te fez vir a esse mundo. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua vida.
Ele conhece segundo a segundo da sua caminhada. O Senhor te conhece. Ele sabe da sua fraqueza, como sabia de Paulo. Ele sabe, ele deseja caminhar com você, mesmo que as dificuldades cheguem, mesmo que a exaustão chegue. Mas para isso precisa você cultivar uma vida de oração, de diálogo com o Pai, abrindo honestamente o seu coração. O Senhor quer ouvir você falar com Ele. É o Senhor que quer conversar com você. Às vezes você não quer nem conversar com o pastor, mas não deixe de conversar com o Senhor. Não deixe, ore, conversa com o Senhor todos os dias. Escute a voz dele através da palavra. Olhe para a vida desse bandeirante que nós chamamos do Evangelho. Paulo, o maior plantador de igrejas, o maior missionário da sua época, aquele que Deus o chamou na hora que ele perseguia as igrejas do Senhor, aquele que era um perseguidor passou a ser perseguido. Olhe para a vida dele e a gente não chega nem a 10%, não chega quase nada, irmãos. Eu nunca fui apedrejado, eu nunca levei um açúcar no meio da rua, nunca fui preso, nunca, irmãos. Mas se for preciso, a gente tem que estar pronto, viu? Ser apedrejado, açoitado e até preso, por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, mas ainda não chegou esse momento. Nós precisamos entender as nossas limitações, meus irmãos, nossos limites diários de todos os dias. A época que a gente até suporta mais, mas a época que chega assim o cansaço, né? O desânimo toma conta do nosso corpo e até da nossa alma. Mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, com esses limites da vida, do nosso limite diário. É preciso a gente reconhecer, e se a gente não enxergar tudo isso, a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir andar. Mas nós precisamos descansar no Senhor, precisamos buscar o Senhor, é preciso buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus quer usar pessoas para te abençoar todos os dias. A fé, meus irmãos, em Deus nos faz descansar a alma. E Jesus está chamando cada um de nós: vinde a mim, venham, tenham fé, confie. Que quando nós chegamos ao Senhor, meus irmãos, o salmista no Salmo 23, o grande Salmo 23, o Salmo do pastoreio, do Senhor é meu pastor, ele diz, versículo 2, ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas de descanso. É isso que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Você quer ir para esses pastos verdejantes, ser levado para junto das águas de descanso e tranquila? Entregue a tua vida nas mãos de Jesus. E se você já entregou, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Confia plenamente no Senhor. Não se entregue ao desânimo, às dificuldades do seu dia a dia. Eu estava exatamente meditando sobre esse texto e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido uma bênção na minha vida, mesmo diante de tudo isso que Paulo está passando. Eu nunca passei, e eu vejo o Senhor se manifestando de uma forma maravilhosa. Que grande exemplo, que grande testemunho que o apóstolo Paulo está nos dando, meus irmãos. Reconheça que Deus pode fazer milagres na sua vida. Reconheça que o Senhor pode ser uma bênção na sua vida. Deus sabe equilibrar a nossa vida. Ele sabe dos nossos fardos. Ele sabe das bênçãos que nós necessitamos. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe das nossas dificuldades. E Ele sabe a hora em que o seu nome deve ser glorificado. Nem toda a dificuldade, meus irmãos, nem todo o sofrimento, nem toda a enfermidade é causada pelo pecado. Há propósito de Deus na nossa vida. Nem tudo. Às vezes as pessoas, não é pecado. É sim, tem momentos que sim. Consequências, aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas em determinados momentos, meus irmãos, é propósito de Deus, a gente nem entende, mas o Senhor quer nos usar. Quer usar a nossa vida, quer usar a nossa caminhada. Assim, o exemplo do apóstolo, aliás, o exemplo de Jó, a gente vê isso. Um homem íntegro, reto,
Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia já está chegando lá em Jó. E está vendo exatamente um homem sendo homem íntegro, reto, está sendo acusado inclusive pelos seus amigos. Você fez isso, você está cometendo isso, você está fazendo aquilo. Isso eu não fiz, eu não estou fazendo, Deus sabe. Mas o sofrimento era muito grande. Mas no momento em que Jó está orando pelos seus amigos, Deus manifesta o seu poder, porque ele se curva na presença do Senhor. Ele se curva na presença do Deus vivo. E tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que ele havia perdido, das notícias que chegavam uma atrás da outra, Jó estava passando por um momento ali muito complicado, muito difícil. E quando ele recebe as notícias da perda de tudo que ele tinha, inclusive dos seus filhos, 10 filhos que ele tinha, o texto sagrado diz que Jó capítulo 1, ele diz assim: Jó se levanta, rasga o seu manto, versículo 20, rapa sua cabeça e se lança com o rosto em terra e adora o Senhor. Será que a gente consegue adorar nas dificuldades, nas percas? Ou a gente se entrega a dificuldades e olha mais para as percas do que para os espirituais? Jó adora ao Senhor. E ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar o Senhor em qualquer circunstância da nossa vida, essa é a nossa caminhada diária da fé. Há uma coisa pior do que a enfermidade, é o pecado. E o pecado, sim, irmãos, muitas vezes ele nos torna soberbos, altivos. Às vezes a gente não